Então, bom dia a todos, para quem eu ainda não cumprimentei. Mais uma semana de isolamento, espero que vocês estejam todos isolados. Ontem eu levei a minha mãe para tomar vacina, mas eu fiquei muito feliz, ela também. Emoção, choramos, coisa besta, não é? Mas é verdade. Ontem levei que ela já estava dentro da. Meu pai já tomou, e meu pai é mais velho. E aí ontem foi a vez da minha mãe tomar a primeira dose da vacina. Então, eu espero que vocês estejam também isolados. Quando chegar a vez dos pais de vocês, por favor, fale para eles se vacinarem. Quando chegar a vez de vocês também, porque vocês são novos ainda, não deixem de se vacinar, ok? Vai chegar. Nossa vez vai chegar, eu tenho certeza. E aí nós vamos todos tomar a vacina para todo mundo, se Deus quiser, poder voltar ao mínimo de normalidade, podermos nos encontrar, tá? Ó, Joel, 63? Nunca, Joel, que você tem 63. Seus pais, não é? 63. Você não. Mas quando chegar a sua vez, lá para os 30, nossa, pai, 94, que maravilha! Que lindo! Tem que tomar vacina, né? Nossa! Acho que. Ah, tomara, Joel. Olha, se der, vá vacinar. Ontem eu rodei com a minha mãe em alguns lugares e aí conseguimos um lugar que estava mais vazio e aí ela foi vacinar. Então, quando chegar a sua vez, Joel, por favor, se vacine, tá? Quero todos os meus alunos bem, ninguém doente. Infelizmente, tivemos uma aluna de outro curso, nova, que faleceu em decorrência do coronavírus. Nova, bonita, sabe? Tinha uma vida inteira pela frente e pegou a doença, e, infelizmente, não conseguiu. Tá bom? Então, eu quero todo mundo bem. E enquanto não chega a vacina, se você puder, fique em casa, ok? Fique em casa. Aí ontem, quando eu estava lá, né, deixando a minha mãe na casa dela, eu vi um grupo de jovens. Tinha uns 5 meninos, assim, 20 e poucos anos, todos ali que eles estavam malhando, né, se achando poderosos, sem máscara, sem nada, como se nada tivesse acontecendo. Então, quer encontrar seus amigos? Não deveria, mas quer encontrar seus amigos? Por favor, use máscara, tá bom? Lembrem-se, indignidade sucessória. O que é a indignidade sucessória? Tá bom? É aquela pena civil para o filho que atenta contra a vida dos pais. Não temos ainda nenhum julgado. Vou ver se eu junto aí umas 2 professoras de sucessões para nós escrevermos, né? Vou juntar o professor de penal também, para nós escrevermos um artigo sobre indignidade sucessória em tempos de pandemia. Será que eu posso enquadrar aquilo que eu brinco aqui com vocês em sala de aula, né? Mas será que eu posso enquadrar isso mesmo, né? A indignidade sucessória, no caso daquele filho que leva o Covid para casa? Será que poderia? Vou conversar com o professor Antônio Roger. O que vocês acham de professor Antônio Roger e eu escrevermos um artigo sobre indignidade sucessória? Ia ser legal, não é? Ia ser legal escrever sobre indignidade sucessória. Então, e aí? Interessante, não é? Será que caberia? Será que você, sabendo que pode pegar o vírus, e nós, nessa situação de pandemia, você sabendo que pode pegar o vírus, leva o vírus para sua casa, ou contamina os seus pais, e seus pais morrem, será que isso entraria mesmo num caso de indignidade sucessória? Porque nós vimos que indignidade sucessória tem um rol, e aquele rol é taxativo. Então, naquelas hipóteses que eu atento dolosamente
contra a vida de alguém, dos meus pais, por exemplo, eu posso ser afastado dessa indignidade. E a deserdação? Será que o rol da deserdação ele é um rol taxativo ou enumerativo? Depende. Nós temos duas correntes para isso. Uma corrente vai falar que esse rol que está lá no 1914, não é assim? Que aquele rol ele é taxativo. Então, eu também só posso falar em deserdação para aquelas hipóteses que estão previstas no código. Mas nenhuma daquelas hipóteses, desculpa, a deserdação é 1963, mas nenhuma daquelas hipóteses fala em abandono afetivo. Fala em abandono, ok? Fala em desamparo para aquele pai que tem uma doença grave. Então, por exemplo, o pai, ele tem, às vezes, demência, ele tem Alzheimer. E aí, o que o filho faz? É muito difícil cuidar, não é? Do pai com Alzheimer, com demência, e manda o pai para uma instituição de auxílio a idosos e lá abandona o pai, não visita o pai, não cuida, não vai lá. Não estou falando que é proibido você colocar o genitor numa casa de repouso, não é isso. Eu tenho uma cliente que a mãe dela vive numa casa de repouso, a mãe tem Alzheimer, ela trabalha o dia inteiro, então ela achou mais fácil colocar a mãe numa instituição que vai cuidar, que tem lá todo um critério, que dá os remédios no horário para a mãe, do que deixar a mãe em casa com uma cuidadora. Mas ela vai lá todos os dias ver a mãe dela. A mãe nem lembra quem ela é, mas ela sabe quem é a mãe dela. Então, ela vai lá e cuida da mãe, mas a mãe vive numa casa de repouso. Então, o nosso rol da deserdação, nós vimos que ele é, aqui também, o código coloca, não é? O desamparo por um pai que tem uma doença grave. Então, se você adota uma teoria de que o rol da deserdação ele é taxativo, eu posso incluir mais alguma atitude do filho para com o pai nesse meu rol da deserdação? Não. Mas se você tem uma visão mais ampla do código, de que a deserdação ela é para o filho ingrato, para o filho, para o herdeiro ingrato, né? Vamos falar assim, o herdeiro necessário ingrato. Porque a deserdação também pode ser do filho para o pai, não é? O pai abandonou o filho, então não toma as devidas atenções para o filho, o pai é herdeiro do filho, o filho não quer. Também pode acontecer. O filho tem uma doença grave. E aí? Bom dia, Nízia, bom dia. E aí, como é que vai ficar? Então, eu trouxe para vocês um texto, um artigo científico, que vocês lá na frente vão produzir um artigo científico ou uma monografia, não é? Lá em TCC, que trazia a seguinte discussão, o artigo. Hoje nós temos a figura do abandono afetivo. O que é o abandono afetivo? O abandono afetivo, ele não é só o pai ou o filho abandonar o pai, não visitar o pai, seja com doença ou sem doença, mas ele também é uma perda de oportunidades. O pai, por exemplo, tem outros filhos e ele dá mais atenção àqueles outros filhos do que o nosso. Ele provê mais para outras crianças do que
para a nossa. Então, nós temos a figura do abandono afetivo, que também é uma perda de oportunidades. Não adianta só você, hoje, a doutrina, ela tem a jurisprudência, ela tem uma visão do seguinte sentido, não adianta você falar, olha, meu pai me abandonou, o pai do meu cliente abandonou, nunca ligou para ele, nunca quis saber dele, ok? Então, ele sente falta do pai, quer ser ressarcido. Não. Hoje, a jurisprudência quer saber o seguinte, essa ausência do pai trouxe alguma diferença na criação dos filhos? Lembra que eu disse para vocês que o código não admite a diferenciação entre os filhos? Então, todos os filhos precisam do mesmo tratamento? Então, com base nisso, eu posso tratar um filho melhor do que o outro? Eu posso dar mais para um filho do que para o outro? Eu posso prover tudo para aquele meu filho preferido em detrimento do outro? Então, imagina um pai que faz tudo para o filho estudar numa escola particular. O outro não. O outro não. Você vai estudar na escola pública, não quero saber. Não existe uma diferença, não existe uma perda de oportunidades. Então, para a jurisprudência, quando eu falo em abandono afetivo, eu também tenho que falar dessa perda de oportunidades. Tá bom? E aí, a questão que eu trouxe para vocês, como um exercício avaliativo desse bimestre, era: leia o texto e apresente as principais questões trazidas pela autora, bem como os motivos que ensejariam o abandono afetivo como uma das causas de deserdação. Então, você ia ter de trazer os argumentos da autora. O que ela argumenta? O que ela diz como sendo algo relevante para o abandono afetivo como uma causa de deserdação? O abandono afetivo, ele é uma característica do ingrato, não é? Do mal, daquele que não se importa. Então, isso seria uma causa para a deserdação. Então, assim, não existe uma questão certa. Olha, a questão certa é essa. Mas existe uma questão errada, não é? Quando você não fala nada do texto. Então, se você falou da questão do rol, que o rol pode ser taxativo, se ele for taxativo, ele não admite a deserdação, mas se você entender a deserdação como um rol enumerativo, então você poderia incluir outras causas, além dessas previstas no código, e o abandono afetivo seria uma dessas causas, porque eu estou tratando daquele que é ingrato, daquele que trata o herdeiro com desigualdade, ferindo o Código Civil. Tá bom? Então, a questão era para falar isso. Não tem a questão certa, né? Os pontos certos. Porque, às vezes, nós vamos fazer uma questão, principalmente vocês que vão fazer concursos mais difíceis, concursos mais elaborados, não é? Que você vai ter que analisar textos. Às vezes não existe a questão correta. Existem pontos que você pode abordar, mas existe uma questão incorreta, quando você não aborda nenhum desses pontos. Eu vejo muito isso nas questões do ENAD. Vocês ainda não estão na fase do ENAD, não é? Mas tem muito isso no ENAD. Não tem uma resposta certa quando a questão é dissertativa. Você pode trazer inúmeros pontos para a questão e, mesmo assim, obter uma nota máxima. Tá? Às vezes, deixar a questão em branco é pior do que você escrever lá o que você acha, o que você entendeu, o que você já escutou alguma vez sobre aquele assunto. Então, quando eu trouxe essa questão, era justamente para vocês lerem o texto,
entenderem como existe discussão sobre a deserdação. Não é um tema que está batido, não é um tema legal para você tratar, por exemplo, numa monografia ou num artigo científico. E aí fica a resposta. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida com relação à questão que nós fizemos da deserdação? Alguém quer fazer algum comentário sobre a sua resposta? Eu vou começar, então, as devolutivas hoje. Alguns alunos que me mandaram por e-mail eu já respondi. Quem fez pelo Moodle, obrigada. Eu vou começar as devolutivas hoje, tá? Não se preocupem. Professora? Oi. Desculpa, Fernando, bom dia. Bom dia, Fernando. Tirar uma dúvida, porque eu fiz pelo Moodle diretamente, né, o texto, Sim. né? Aí fiquei com uma certa dúvida, porque no momento da digitação, lá, ou quando a gente cola o texto, ele fica com um determinado número de linhas, né? E quando eu salvei o texto, aí quando você vai só verificar pela abinha de verificação, né, sem editar, o número de linhas fica mais compacto. Então, aquele número que se dava 15, depois que eu salvo, ele vira 18, por exemplo, né? Isso, assim, foi levado em consideração? Eu tentei, assim, levar em consideração o número de linhas. Ah, tá. Tranquilo. Eu estou mais preocupada com o seu poder de concisão, de escrever seu objetivo e tentar responder com uma certa lógica do que o número de linhas. Tá, ok. Porque por via das dúvidas eu acabei reduzindo um pouco mais, aí deu as 15 linhas depois de salvo, mas só para saber mesmo. Tá bom, então. Obrigado, professor. Tá bom? Tá bom, obrigado. Então, com relação a isso, vocês não precisam se preocupar. Mas, por exemplo, numa prova da OAB, que você vai escrever, você não pode ultrapassar o número mínimo de linhas, tá? Então, isso aí tem que ficar claro para vocês. Numa prova de um concurso, o que você escreve fora da linha não vale, tá? E é engraçado porque na prova da OAB, vocês vão ver, na hora de responder as questões da segunda fase, eles te dão 30 linhas para você responder. E a questão, às vezes, você responde em 2. Então, eles fazem isso, né? Ó, vou escrever uma questão, vou deixar um tanto de linha assim, para o aluno achar que ele tem que escrever um monte de coisa. Mas, às vezes, a resposta é sim ou não. Olha, por isso, por aquilo, e está previsto no artigo tal. Pronto. 2 linhas, você responde a questão. Tá? Mas a minha intenção era mais fazer vocês lerem e discutirem o Instituto da Deserdação. Combinado? Beleza? E, além disso, eu deixei 2 listas de exercícios para vocês. Exercícios do primeiro bimestre, dessa parte de sucessão legítima. Muitos exercícios. Não tem desculpa para falar, olha, eu não fiz exercício dessa matéria. Tá? Então, tá lá um calhamaço de exercícios para vocês, quase 50 exercícios para vocês responderem. Quem conseguiu responder, legal. Ficou com alguma dúvida? Quem não conseguiu responder, eu sugiro que o faça, tá? Eu selecionei alguns exercícios dessa lista grande, não é da lista pequena, não. Alguns exercícios da lista grande, principalmente lá do final, porque às vezes você começa a responder e aí você fica com preguiça, né? Falando, nossa, que tanto de exercício, né? Exercícios, sucessões aqui, gente, que absurdo essa pessoa exagerada. E aí você não responde as que estão lá no final. Mas as que estão no final são aqueles casos, não é? Vocês vão ver que os nossos casos em aula são muito mais difíceis do que aqueles que aparecem nos exercícios, porque vocês podem um dia se deparar com uma situação mais complexa. Eu nunca vi na prática, tá? Agora eu estou estudando um inventário de uma cliente que o pai já morreu, tem 20 anos, 20 não, quase 40 anos,
E até hoje aparecem herdeiros. E aí? Então, vocês conseguem imaginar? O cara morreu tem 40 anos. Quase 40 anos. E até hoje tem herdeiro aparecendo. Como é que faz? Mas o caso é difícil? Não, não é difícil. O único problema agora vão ser achar bens para dar para esses novos herdeiros, tá? Mas aqueles casos complexos que envolvem colaterais, aí não tem irmão, não tem sobrinho, isso aí eu nunca vi na prática. Só nos nossos exemplos, ok? Então, eu selecionei da nossa lista lá de tantos exercícios, eu selecionei alguns e eu gostaria de fazer com vocês, tá bom? Tá? Eu gostaria de fazer aqui com vocês. Então, eu vou aumentar aqui bastante para que vocês consigam ver. Vou apresentar agora uma tela. Não é esse, uma guia. Conseguem ver o exercício 27, tá? 27 vai falar de sucessão do cônjuge com os ascendentes. E aí? Vamos lá. Fernando, casado, conseguem ver? Deixa eu até aumentar aqui essa questão aqui, ó. Tá? Fernando, casado com Laura, pelo regime de comunhão parcial de bens, falece sem deixar filhos, sem ter filhos, deixando um único imóvel na constância do casamento. Sabendo-se que os pais de Fernando ainda são vivos e que Fernando não deixou dívidas. Após a partilha do único bem, a fração total do imóvel que caberá a Laura será de... E aí? O que vocês acham? Vamos lá, olha só essa questão. Aqui a questão está falando de números inteiros, então ele não coloca um valor. Então nós achamos que essa questão é muito difícil, não é? Mas não é. Vamos pensar. Fernando, eu vou até fazer o papelzinho aqui, que vocês vão ver como vai ficar fácil. Tem um papelzinho aqui, eu vou colocar aqui para vocês. O Fernando, ele é casado. Ele é casado com a Laura, tá? E ele tem os dois pais vivos, o pai e a mãe. Tá aqui, ó, o esqueminha. Fácil, não tá, ó? Pois olha só o que aconteceu com o Fernando. Ele tinha um imóvel que foi adquirido na constância do casamento. E aí ele morreu, nós tivemos a dissolução dessa sociedade conjugal. Quanto desse bem vai para Laura automaticamente a título de meação? Metade. Então, a título de meação, metade do bem já é da Laura, não é? Ok. E aí sobrou a parte que cabe ao Fernando. Quanto que cabe ao Fernando? Metade do bem, não é?
Essa metade do bem que cabe a Fernando vai ser dividido para quem? Para quem que vai ser dividido esse bem do Fernando? Só para os pais? Quem é herdeiro de Fernando? Pais e esposa. Então, a Fernanda ainda é herdeira dessa metade. E essa metade aqui que cabe ao Fernando, nós vamos dividir para quantas pessoas? 3 pessoas. Pai, mãe e Laura. Então, a Laura, olha só, ela ainda vai ser herdeira desse bem. Tá bom? Aí, no final de tudo, ela só não teria direito se fosse... Não, Natan. Vamos lá, Isabela fez uma pergunta aqui também, mas ela já não recebeu a parte como meieira? Mas nós só falamos isso quando ela concorre com os descendentes. Lembra que eu disse que a intenção do código era sempre proteger os descendentes? Se o Fernando tivesse deixado 2 filhos ao invés dos 2 pais, a Laura só ia receber a parte que lhe cabe como meieira. Tá bom? Então, a Laura, ela só receberia a parte da meieira se ele tivesse deixado filhos. Se ele só deixou ascendentes e a Laura vai concorrer com os ascendentes. Normalmente. A não ser que eles tenham se casado no regime de separação obrigatória de bens. Então, a Laura, ela ainda vai receber uma parcela dos bens que caberiam ali com os ascendentes. Então, ela vai ser herdeira junto com os ascendentes. Quando nós temos descendentes, aí não, porque o código ele vai proteger os descendentes. Vai proteger os descendentes porque ele já está dando uma parte. Não é que ele está dando uma parte, aquela parte já cabe a Laura. Então, ele vai proteger os descendentes. Quando eu falo em ascendentes, não tem essa proteção. Então, a Laura vai herdar, sim. Ela vai ser herdeira junto com os pais do Fernando. Então, ela ainda vai receber 1/3 do bem que caberia a cota parte de Fernando. Ela vai receber. Aí, quando você soma um aqui, mais um, vai dar um total que a belezinha da Laura vai receber 2/3 do bem. Ok? Metade que lhe caberia a título de meação e 1/3 que lhe caberia como herdeira do Fernando. Isso. 2/3 para Laura. Ok, pessoal? Então, quando eu falo em ascensão, quando eu falo em sucessão que envolve o ascendente e cônjuge, o que eu faço? Eu tiro a parte do cônjuge que lhe caberia como meação, tá bom? Eu tiro a parte do cônjuge. É meação? É meação. O que sobrar, o cônjuge também é herdeiro. Tá? Dúvida aqui? Entenderam? Então, ela recebeu metade do bem a título de meação e 1/3 do bem
a título de herança, tá? A título de herança. Outra questão que eu selecionei aqui. A 28, mais ou menos no mesmo esquema, tá? Olha só, JX e YX, para quê, né? Fazer esse negócio? Coloca o nome da pessoa. JX e YX casaram-se em regime de comunhão parcial de bens. Contudo, há mais de 6 anos estão separados de fato. Sabe aquele, vamos separar, mas ainda não divorciou? Pois é. Estão separados de fato há mais de 6 anos. Em 21 de maio de 2012, falece FX. Então, FX, que é irmão do JX, falece, sendo aberto o inventário por JX e por seu outro irmão, LX. Tá? Então, aqui nós temos que ele é casado. Esse aqui faleceu, ele deixou 2 irmãos. Olha aqui o esqueminha, ó. Professora, eu tenho que fazer esqueminha? Tem, fica mais fácil, tá? Então, o FX morreu, ele deixou 2 irmãos, o LX e o JX, que é casado com a YX, tá? E está separado de fato há 6 anos. O LX e o JX, os irmãos, são os únicos herdeiros, tá? Aberto o inventário, YX requereu ingresso no inventário como meieira de JX, tá? JX está alegando que ela é meieira do YX, tá? Dos bens havidos após o casamento. Então, analisando essa situação hipotética, tá? Analisando essa situação hipotética, vamos lá para as questões. Tá? 1. A preservação da comunhão patrimonial somente seria cabível mediante prova de que YX não está incursa nas hipóteses de indignidade ou de quebra dos deveres conjugais. E aí? Olha lá. A preservação da comunhão patrimonial quer dizer, eu posso me separar, tá? Olha, eu não quero mais ficar casada com você, ok? Tá lá, você vai para o seu canto, eu vou para o meu canto. Esse casamento já não acabou? A união que junta esse casal já não se encerrou? A única coisa que ainda junta esse casal é um contrato que ainda não foi encerrado formalmente. Mas ele já não foi encerrado entre as partes? Foi. Então, esse casamento já se encerrou. Passou 1 ano da separação de fato, esse casamento já encerrou. Tá? Eu não preciso de indignidade ou de quebra dos deveres conjugais para esse casamento ter encerrado. Não. As pessoas podem simplesmente, cada um morar na sua casa, nunca mais se relacionar com ninguém e o casamento encerrou. Não é porque eu preciso, por exemplo, de uma traição ou de uma tentativa de homicídio contra o outro para dizer que aquele casamento está encerrado.
Não, tá bom? A preservação da comunhão patrimonial, ela não existe mais no momento em que o casal passa um período de 1 ano separado, de fato. Tá bom? Ok? Falso, então. Não tendo sido dissolvida de forma plena no plano jurídico a relação matrimonial, YX tem direito à metade do quinhão hereditário. O que acontece? Quando eu recebo uma herança, tá? Quando eu recebo uma herança, então, quando o JX recebeu a herança do irmão, aquela herança, ela faz parte dos bens da sociedade conjugal? Depende. Depende do quê? Essa herança, ela foi recebida com cláusula de incomunicabilidade? Se foi recebida com cláusula de incomunicabilidade, então não faz parte da sociedade conjugal. Ok? Não, professora, não foi recebida com cláusula de incomunicabilidade. Ele já tinha morrido, isso foi uma herança normal. Então, faz parte dos bens conjugais, dos bens da sociedade conjugal? Fazem. Mas aqui eu tenho que observar o seguinte: a sociedade conjugal estava plena no momento em que o José X, ele recebeu os bens? Não. Então, se aquela sociedade conjugal, ela não era plena, a outra parte, o cônjuge, não tem direito àquele bem. Conseguem entender isso? Imagine que o José e o J, né? Eu estou dando nomes aqui, o J e o Y ainda estivesse casado, vivendo em comunhão, ok? Vivendo na mesma casa, se amando, felizes. Aquele bem recebido da herança do F ia ser bens do casal? Sim. Mas o casal já estava separado. Ele já estava separado há 6 anos. Isso permite que Y receba metade daquela herança? Não. Tá bom? A separação de fato, ainda que não seja separação de direito, divórcio de direito, já seja a separação, inclusive dos bens que forem adquiridos posteriormente àquela separação. Tá? É o que vai falar a questão 3. Estando separados de fato, a inclusão de YZ no inventário representaria enriquecimento sem causa, na medida em que não houve colaboração para a formação do patrimônio adquirido individualmente. Ok, pessoal? Então, quando a pessoa está separado de fato, ela não entra lá na divisão de bens, tá bom? Então, embora Y estivesse casado com J, a separação de fato interrompe a aquisição do patrimônio comum, ok? Interrompe a aquisição do patrimônio. Então, resposta é o item 3, somente o item 3 está correto. Ok? Peguei outra aqui também, 32. Boa, essa 32 é boa. Tá? 32. Roberto e Renata. Então, vamos escrever aqui. Roberto e Renata. Renata, ingrata, não é assim? Roberto e Renato
casados no regime de comunhão universal de bens, faleceram em acidente aéreo, sem que se pudesse estabelecer quem morreu primeiro. Então, aqui eu tenho um caso de quê? Eu não sei quem morreu primeiro. Isso aqui é o quê? Comoriência. E o que acontece na comoriência? Ninguém sucede ninguém, tá? Então, Renata e Roberto, eles faleceram em acidente aéreo, sem que se pudesse estabelecer quem morreu primeiro. E não deixaram testamento. Como não tinham descendentes nem ascendentes, Roberto deixou um tio paterno e um sobrinho. Então, Roberto, ele tem um tio e um sobrinho. Tá bom? Filho de uma irmã pré-morta. Renata deixou um irmão e 2 sobrinhos. Filho de um outro irmão pré-morto. E aí? Olha só. Olha a herança aqui. Como que vai ficar essa divisão? Digamos que o patrimônio do Roberto e da Renata seja de 100. Tá? O patrimônio do Roberto e da Renata seja de 100. Como que vai ficar essa divisão de bens? Quanto desse patrimônio é da Renata e quanto desse patrimônio é do Roberto? Desse patrimônio, quanto que é da Renata? Hein? 50, não é? E quanto desse patrimônio é do Roberto? 50, não é assim? E agora, quem é herdeiro da Renata? Quem é herdeiro da Renata? Olha, ela deixou um irmão e 2 sobrinhos de um irmão pré-morto. Então, significa que a Renata teve esse irmão, não teve? A Renata não teve o irmão que morreu e deixou 2 sobrinhos? Como que vai ficar a herança da Renata? Como que vai ficar a herança da Renata? Quanto que o irmão da Renata vai receber? Os sobrinhos da Renata, vamos pensar só da Renata. Os sobrinhos da Renata não representam o irmão da Renata que morreu? Então, o bem da Renata vai para quem? Para o irmão que está vivo e para o irmão que morreu. Não é assim? Então, para o irmão que está vivo e para o irmão que morreu. E aí, a cota que caberia ao irmão que morreu vai ser dividida, então, entre os sobrinhos. Não é assim? Renata, então, não tinha 50? Quanto que vai para o irmão que está vivo da Renata? 25. E quanto que vão para os sobrinhos da Renata? 25. Não é assim? Então, o irmão da Renata, que está vivo, vai receber 25 e os sobrinhos da Renata vão receber 25. Só que eles são 2, então cada um vai receber 12,5. Então, olha só, resolvemos o lado aqui da Renata, não é? A Renata tinha 50, o irmão dela recebeu 25, e o irmão que morreu, representado pelos sobrinhos, isso aqui é o que nós chamamos de representação
colateral vai receber 25, só que cada um 12, beleza? E agora aqui do lado do Roberto. Quem que recebe do lado do Roberto? O tio ou o sobrinho do Roberto? Tio, parente de terceiro grau. Sobrinho, parente de terceiro grau. Mas quem tem preferência? Sobrinho. Então, quem vai receber os 50 do Roberto? O sobrinho. Ok? Então, o sobrinho vai receber os 50 que caberia ao Roberto. Vamos ver as respostas, então? A herança de Roberto será atribuída integralmente a João. João, quem é João? João não é o seu sobrinho, sim. E a herança de Renata será partilhada de 50% para Joaquim, que é o irmão, não é? E 25% para o Romeu e para a Beatriz, que são os sobrinhos. Exato. Resposta letra A. Ok? Resposta letra A. Fácil questão, não é? Você olha assim e fica, meu Deus, não entendi nada. Que tanto de gente que faleceu. Não é? Que tanto de gente que faleceu, já não estou entendendo. Mas na hora que você faz o esqueminha, você percebe, não é? Que não é tão difícil assim. Nós vamos ter agora, infelizmente, não é? Com a pandemia, muita gente que faleceu, vários da família ao mesmo tempo. E aí nós vamos ter inventários múltiplos. Foi a Isabela, não é, que me mandou a mensagem dos inventários múltiplos? Sim, nós vamos ter agora. Sim, professora, fui eu. Foi. Agora nós vamos ter muitos inventários múltiplos. Por quê? Porque a herança de um vai depender do inventário que vai ser feito por outra pessoa, porque às vezes o pai morreu, a mãe morreu, o irmão morreu, então você precisa fazer inventários múltiplos. Agora, na pandemia, infelizmente, é o que nós mais vamos ver, tá? São esses inventários múltiplos. Mais ou menos parecido com o que aconteceu aqui com a Renata, tá bom? A Renata e o Roberto. Ok, pessoal? Tenho mais uma aqui que eu escolhi. Também questão de responder. Essa aqui, ó, 35. Tudo questão de defensor. Vocês estão vendo que vocês estão preparados para fazer qualquer prova. Vamos lá. Torquato. Torquato. Vamos ver, então. Torquato danadinho, não é? Teve 4 filhos. Não pensou no meio ambiente. Torquato teve 4 filhos, sendo Joaquim do seu primeiro casamento. Então, Joaquim, tá bom? Foi do seu primeiro casamento. Aí ele teve José, Romeu e Pedro, do seu segundo casamento com Benedita. Olha aqui. Então, Torquato teve 4 filhos. Ok? Joaquim nasceu do casamento com a Mariana e José, Romeu e Pedro do casamento com Benedita, que são falecidas, não possuem ascendentes nem outros descendentes. Vítimas de um acidente de veículo em que Torquato e todos os seus filhos se encontravam, morreu instantaneamente Torquato. Então, Torquato morreu. Tá? Logo depois, algumas horas depois, Joaquim
morreu. Mas eles morreram ao mesmo tempo? Eles morreram ao mesmo tempo? Não. Então, Joaquim ainda é herdeiro de Torquato? É. Então, Joaquim, por eles não terem morrido ao mesmo tempo, Joaquim é herdeiro de Torquato. Então, Joaquim... Ah, quem morreu foi o José? Verdade, quem morreu foi o José. Desculpa, eu pensei que tinha sido o Joaquim. Quem morreu foi o José, desculpa. Morreu o José, então. O José ainda é herdeiro do Joaquim? É. José ainda é herdeiro do Joaquim. Tá bom? Desculpa, eu confundi o Joaquim com o José. Quem morreu foi o José. Quem que sobreviveu? Pedro, Romeu e Joaquim. Tá? E olha só, o Torquato tinha um patrimônio de 3 milhões e 600. Tá? 3 milhões e 600. E não bastasse, ele também casou novamente com uma outra pessoa chamada Amélia. Amélia, que é mulher de verdade. Mas eles são casados no regime de separação obrigatória de bens. E nada havia sido declarado, nada havia sido adquirido. Mas a Amélia, que é a mulher de verdade, é a beneficiária de um seguro de vida no valor de 3 milhões e 600. Vamos lá. Esse aqui é o esquema. Torquato morreu. Depois de algumas horas, José morreu. Isso é importante saber. Quem morre primeiro, quem morre depois, tem uma questão na prova, sim, viu? Tá? O Torquato era casado com a Amélia. Amélia sobre o regime de separação obrigatória de bens. Se é casado no regime de separação obrigatória de bens, Amélia é herdeira? Amélia concorre com os filhos? Não. Amélia receberia a herança somente se Torquato e todos os filhos tivessem morrido simultaneamente. Porque quando nós temos o regime de separação obrigatória de bens, quando que o cônjuge recebe? Se não tiver descendente e não tiver ascendente. Tá bom? Então, nós sabemos aqui que a Amélia não vai receber a herança do Torquato. Ela não é herdeira. Ela é apenas o quê? Beneficiária. Aí sim, beneficiária integral desse seguro de vida. Tá? Então, vamos dividir a herança do Torquato e depois vamos dividir a herança do José, porque José não morreu depois. Então, vamos lá. Como que vai ser dividida a herança do Torquato? Quem vai receber a herança do Torquato? Seus 4 filhos. Não é verdade? Os 4 filhos do Torquato. Então, ele tem 3 milhões e 600, nós vamos dividir por 4. Opa. Não é assim? Eu posso fazer distinção entre os filhos? Não. Então, cada filho do Torquato vai receber 900 mil. Não é assim? Cada filho do Torquato não vai receber 900 mil? A Amélia vai receber alguma coisa?
Só o seguro de vida, porque ela não é herdeira do Torquato. Mas José morreu. Quem é herdeiro de José? Joaquim, Romeu e Pedro. Quanto que Joaquim, Romeu e Pedro vão receber agora da herança de José? Lembra que eu disse para vocês, numa aula aí anterior, que irmão bilateral recebe o dobro do irmão unilateral? Joaquim não é irmão unilateral? Então, ele tem peso 1. Romeu tem peso 2. Pedro tem peso 2, não é assim? Então, eu vou pegar a herança do José e vou dividir por quantos? Por 5, para eu saber quanto que Joaquim vai receber da herança de José. Tá bom? Então, eu vou dividir por quanto? Por 5. Vai dar, então, para Joaquim 180 mil. E para Romeu e para Pedro, 360 mil da herança de José. Então, eles vão receber 900 mil da herança de Torquato e Joaquim vai receber 180 mil da herança de José, Romeu e Pedro, 360 da herança de José. Amélia vai receber alguma coisa da herança de Torquato? Não, mas ela vai receber o seguro de vida. Ok? Então, vamos para as respostas? Vamos para as respostas. O que ele perguntou aqui? Neste caso, Amélia, ele quer saber da Amélia, receberá integralmente a indenização do seguro? Sim. A Amélia vai receber integralmente o seguro. Vai. Porque ela não era beneficiária. Se não tivesse indenização por morte acidental, Amélia sairia sem nada? Então, Natan, olha só, o seguro previa que tinha que ser morte acidental, tá? Se o seguro não prevê que era morte acidental, não importa, ele ia receber. Ele morreu, não morreu? Aí ele podia tanto se matar como morrer acidentalmente. Ia receber o seguro do mesmo jeito. Não, mas nesse caso ela não é meieira. Tá? Ainda que ela fosse meieira, o seguro não era para ela como beneficiária. Então, ela ia receber tanto o seguro integral quanto a metade dos bens. Porque aí eu não estou falando dos bens, não é? Se ela fosse meieira, digamos, em regime de comunhão parcial de bens, e ela estivesse concorrendo com os filhos dela, ela não ia ser herdeira, porque ela já recebeu a parte dela como meieira. Mas aqui eu estou falando de um seguro de vida, que é diferente, que não é bem patrimonial, tá? O seguro, não, o seguro ele vai entrar como um extra, como um beneficiário integral, separado. Eu posso estabelecer quem são os meus beneficiários do seguro de vida. Ele não vai integrar no meu patrimônio, porque ele vai ter destinatário próprio. Hoje, eu, Caroline, não tenho filhos, tenho 2 ascendentes e um marido. Metade dos meus bens vão para o meu marido, regime de comunhão parcial de bens.
A minha metade que sobra vai ser dividida entre quem? Meu marido, meu pai e minha mãe. Tá? Além disso, eu tenho um seguro de vida que eu fui obrigada a fazer quando fizemos aquelas coisas que a Caixa obriga, né? Quando você faz financiamento, ela não te empurra ali um seguro de vida. Não é assim que a Caixa faz? Então, eu também tenho um seguro de vida. Quem é o beneficiário do meu seguro de vida? Aquelas vendas casadas da Caixa, né? Que é proibida pelo código, mas no final você acaba aceitando, né? No final é um seguro de vida. Seguro de vida da Caixa é livre e espontânea pressão. É assim, ou você faz esse seguro de vida aqui, ou a Caixa não vai autorizar, tá? Vai encontrar um defeito aqui na sua documentação. Não é assim? Quem é o meu beneficiário desse meu seguro de vida? Meu marido. Esse meu seguro de vida vai entrar na parcela de bens que ele tem direito? Não. Ele não vai concorrer nesse meu seguro de vida com meus pais. Não. Ok? Ele vai concorrer com alguém? Não, é só ele, porque o beneficiário é ele. Tá? Então, no seguro de vida, eu indico a pessoa que vai receber aqueles bens. Se nós tivermos filhos, ele e eu, não é? Eu posso depois ir lá e trocar. Olha, o beneficiário vai ser a criança. Aí a criança vai receber integralmente. Ele não vai receber nada mais desse seguro de vida. Tá? Então, vamos lá. A Amélia, ela vai receber integralmente a indenização do seguro. Cada um dos filhos de Torquato receberá 900 mil a título de herança? Sim. E em razão da morte subsequente de José, os irmãos sobreviventes, Romeu e Pedro, receberão cada um 360 mil? Sim. E Joaquim, 180 mil? Sim. Certa resposta, exatamente isso que nós fizemos aqui. Tá? Viu como a questão não é difícil? Viu como uma tabelinha aqui, um esqueminha resolve a questão fácil, fácil? Não é? Não é assim? Vamos para outra questão? Vamos para outra questão, 37. Separei a 37 aqui. Vamos lá. Procurador. Gente, vocês viram que questão só fácil, não é? Tinha alguma questão que você olhava e falava assim, nossa, essa questão aqui eu nunca vi na vida. Né? Vamos lá. Davi e Lúcia são casados sobre o regime de comunhão parcial de bens. Então, o Davi e a Lúcia são casados, então, no regime de comunhão parcial de bens. Aqui, ó, Davi e a Lúcia casados no regime de comunhão parcial de bens. Tá bom? E pais de Roberta e Maria. Então, eles tiveram duas filhas. Roberta e Maria. Ok? O casal doou um de seus imóveis no valor de 20 mil reais às suas duas filhas, permanecendo na propriedade de outro imóvel no qual residiam. Então, eles pegaram 20 mil e fizeram a doação desse imóvel, ok? Eles fizeram, então, a doação desse imóvel no valor de 20 mil para as duas filhas, permanecendo na propriedade de outro imóvel. 5 anos depois de realizada a doação do imóvel, Davi e Lúcia vendem o imóvel em que residiam e se tornam pais de Isabel. E olha só, Roberta e Maria, então, receberam aqui 20 mil de doação.
O único imóvel que sobrou, eles venderam e logo em seguida eles tiveram mais uma filha, Isabel. Que? Isabel. Olha só, tiveram a Isabel. Tá? Lúcia veio a falecer quando Isabel contava com 10 anos, deixando um patrimônio no total de 40 mil reais. Ok? 40 mil reais e nenhum bem particular. Então, a Lúcia morreu, deixou um patrimônio de 40 mil reais, ok? Nenhum patrimônio particular. Então, quando a Lúcia morreu, o que aconteceu com o patrimônio que ela e Davi tinham? Vai ser dividido para quem? Para o Davi, não é? Para a Lúcia, não é assim? Dissolução da sociedade conjugal. Então, Davi vai ficar com quanto? 20, não é? E os outros 20 vão ficar para quem? Para a Lúcia e para as herdeiras da Lúcia, que são as descendentes. Então, vamos lá. A Lúcia morreu, nós vamos dividir o patrimônio, não é assim? 20 mil vai ficar para o Davi a título de quê? Meação. E 20 mil vai ficar para a Lúcia a título de meação também, não é assim? A meação da Lúcia, nós vamos dividir entre os herdeiros da Lúcia. Quem são os herdeiros da Lúcia nessa meação? O Davi entra? Não. Por quê? Porque ele já recebeu a meação e ele está concorrendo com os próprios filhos. Aí o que o código fala? Não, senhor, se você está concorrendo com seus próprios filhos, você não recebe, não. Tá? Então, somente as 3 filhas vão receber. E aí, o que acontece? Roberta e Maria renunciam. Fala, olha, eu não quero esses 20 mil aí, eu já sou maior de idade, eu já sou casada, eu já sou não sei o quê, então eu não quero. Então, tanto Roberta quanto Maria renunciam à herança de Lúcia. Quem vai receber, então, a integralidade da herança de Lúcia? A Isabel. Tá bom? Então, vamos lá para as questões. Tá? Isabel e Davi dividirão entre si o valor de 40 mil referentes ao patrimônio total de Lúcia ao falecer? Não. Por quê? Porque Davi não é herdeiro. Davi vai receber Davi vai receber a sua meação. Então, ele não é herdeiro. Tá? Ok? Então, não, eles não vão dividir. Você olha só, mas professora, Davi vai ficar com 20 e Isabel com 20? Mas tá errado. Davi vai receber 20 a título de meação. A herança de Lúcia vai ser dividida entre as 3 filhas. Entre Roberta, entre Maria e entre Isabel. Só que Roberta e Maria renunciaram. Tá vendo? Tá bom? Davi não terá direito à herança. Ó, Davi não terá direito de herança sobre o patrimônio de Lúcia, pois eram casados em regime de comunhão parcial e Lúcia não deixou bens particulares. Certo? Davi vai ser o quê? Vai ser meieiro.
ele somente é herdeiro de bens particulares. E Lúcia não deixou bens particulares. Combinado? Então, B está correta. Vamos ver o que está errado nas outras. O inventário de Lúcia não deverá considerar os imóveis doados a Roberta e Maria. Falso. Tem de constar o imóvel doado também. Tá bom? Tem de constar. Isabel não é parte legítima para suceder Luísa, pois não era nascida no momento da formação de seu patrimônio. Gente, vocês já leram alguma coisa mais absurda do que essa? Não. Tá? Isabel terá direito à totalidade do patrimônio de Lúcia, não fazendo jus ao valor do imóvel doado a Roberta e Maria. Falso. Ok? Mas, professora, e agora? Como vai ficar a divisão da herança? Digamos que Roberta e Maria não tenham renunciado. Como que vai ficar a herança das meninas? E aí? E se a questão perguntasse como vai ficar a herança de cada filho? Eu posso tratar filhos de forma desigual? Não. Então, todos os filhos teria de receber igualmente a herança. Não é assim? Roberta e Maria já receberam 10 mil cada uma. Não é assim? Não tinha um imóvel de 20 mil que foi dado para elas? Não é assim? E agora, quanto que cada uma vai receber? Quanto que cada uma faz jus dessa herança? Eu não tenho que tratar filhos iguais? Então, o que a Roberta e o que a Maria receberam, a Isabel também tem de receber. E aí nós vamos ter que calcular. Dos 40 mil, tá? Dos 20 mil que a Lúcia deixou, quanto que tem que ir para Isabel ficar no mesmo valor que Roberta e Maria? Gente, nós vamos ter que somar. Então, nós vamos pegar o patrimônio total que a Maria deixou, os 20 mil da herança, mais os 20 mil da doação, e nós vamos dividir para 3 filhas. Tá? Então, dessa herança total, Isabel vai ter que receber 13.300 e as meninas vão receber 3.300 da herança da mãe. Por quê? Porque eu preciso igualar. Tá? Mesmo tendo... Não, finge que não tenha renunciado, tá bom? Esquece que elas renunciaram. Digamos que a questão pergunte quanto que Isabel vai receber da herança de Lúcia? 13.330. Por quê? Porque Roberta já recebeu 10. Maria já recebeu 10. E agora elas só vão receber 3.300 cada uma. Eu não tenho de tratar os filhos iguais? Eu não tenho de tratar os filhos iguais?
Imagine que Roberta e Maria não tenham renunciado. Quanto que elas vão receber da herança de Lúcia? 3.300. Professora, por quê? Porque elas já receberam 10 antes. Então, sempre que seus pais vão lá e presenteiam um dos seus irmãos com alguma coisa, você tem que anotar, tá? Ah, meu irmão fulano de tal já recebeu um carro. Então, quando eu tiver de receber, eu também tenho de receber. Não tem problema. Olha só, interessante a pergunta da Nízia. Mas, professora, elas receberam, Isabel não tinha nem nascido. E Isabel é filha? É. Isabel é filha, não é? Só porque Isabel nasceu depois, quer dizer que ela vai ser preterida em relação às filhas mais velhas? Não. Olha, professora, mas 10 anos atrás tem valor maior. Sim, aí você tem a correção monetária que você tem que fazer lá no processo, tá? Mas aí você precisa de cálculos, calculadora para fazer isso. E aqui no nosso caso você não precisa fazer, tá? Aí na hora que você fizer a correção monetária... Oi. Só uma dúvida. Em relação ao que foi doado, né? Elas receberam a doação do imóvel. Sim. E aí, depois, com o falecimento da mãe, elas renunciaram à herança. Mas elas já tinham... Eu estou falando sim, o seguinte, esquece que elas tinham renunciado. Digamos que a pergunta da questão fosse, quanto que Isabel vai receber dessa herança? Não, eu entendi. Só que aí eu fiquei na dúvida assim, mesmo elas renunciando, não teria que devolver o que foi doado para fazer parte da herança? Mas aí elas vão renunciar agora, né? O que elas já receberam, elas não renunciam. Ah, entendi. Tá? Porque então, aí eu renunciando tudo, né? Posso cobrar. Eu posso cobrar. Sim. Se ela renuncia tudo, como já existe a doação, a doação ela já foi feita. Uhum. A doação ela já é um título consumado. Então não tem como devolver o que já foi doado. O que eu faço é informar, olha, o que foi doado foi tanto. Tá? O que foi doado foi tanto. Então, eu preciso igualar os herdeiros. Digamos que essa doação tenha sido num valor além do que a Isabel receberia. Tá? Além. Nesse caso, as irmãs teriam de devolver para a Isabel. Entendi. Digamos que elas tivessem recebido 30 mil cada uma. É que estaria renunciando a tudo, né? Não. Não é assim. Não, elas não renunciam ao que elas já receberam, não. Porque é uma doação, já está escriturada, tudo. Elas não renunciam. O que eu preciso fazer é a compensação desse valor. Ok. Se o valor que elas receberam, o patrimônio hoje que tem dos pais, o patrimônio não é suficiente para eu igualar os irmãos, tá? A irmã que recebeu a mais vai ter que dar o dinheiro para a irmã que recebeu a menos. Entendi. Obrigada. Tá? Então, eu preciso fazer essa compensação. Eu tenho que tratar todos os irmãos iguais. Se um irmão recebeu a mais lá da doação, ele vai ter que devolver parte desse dinheiro que ele recebeu a mais. Não é devolver o dinheiro todo, nem renunciar ao dinheiro que ele já recebeu. Ele tem de compensar os irmãos por aquilo que ele recebeu. Tá? A doação já ocorreu, a doação é um negócio jurídico, perfeito. A herança, o falecimento vai ser outro negócio jurídico. Beleza? Aí eu falo, olha, meu irmão recebeu 50 mil. Recebeu um carro aí que vale 50 mil. Aí eu também tenho direito a um carro de 50 mil.
Ah, mas meu pai não tem agora o dinheiro para me dar. Então, lá no falecimento do meu pai, aqueles 50 mil que o meu irmão recebeu, eu também tenho direito a receber. Meu outro irmão também tem direito a receber. E aí, esse carro que seu irmão ganhou de 50 mil vai ser abatido lá na herança dos seus pais. É muita mesquinhez, não é? Mas é. Professora? E se não fosse 50 mil, fosse 500 mil? Oi? É como se a doação, então, fosse considerada como se fosse um adiantamento da herança, é isso? Sim? Ah, tá, entendi agora a lógica da lei. Mais ou menos isso. Tá? Nós não podemos falar muito nesse negócio adiantamento da herança, né? Porque a pessoa, um vale, ótimo, Joel. Isso um vale. É como se fosse um vale. Ó, você já tem esse vale aqui. Você já pode usar esse vale. Mas lá no final, quando eu morrer, esse vale que você ganhou vai ser abatido, tá bom? Vai ser abatido. Por quê? Porque seus outros irmãos também vão ter direito a um vale nesse mesmo valor. Nós também vamos ver o seguinte. Tem que constar no inventário. Olha só, doações também, elas não podem exceder 50% do patrimônio. Então, digamos que a minha mãe tem uma casa no valor de 100 mil. Tá? É o único bem que ela tem. Aí ela vai lá e faz uma doação, me dando 60% da casa. Ela pode fazer isso? Essa doação é válida? Não. Por quê? Porque excedeu a parte de bens que ela pode dispor. Ok? Minha mãe pode, proteção da legítima, exato. Minha mãe pode vender a casa? Pode vender para quem ela quiser. Ela pode me vender? Posso, eu posso ir lá e pagar. Minha mãe, contrato de compra e venda, comprei a casa. Posso. Ela pode vender para outra pessoa? Pode. Mas ela pode me doar mais do que 50% do seu patrimônio? Não. Não pode. Ok? Não pode. Beleza? Proteção da legítima. Eu tenho de deixar pelo menos 50% do meu patrimônio para os meus herdeiros necessários. Beleza? Então, tudo que me é adiantado em vida, se não tem testamento, tudo que me é adiantado em vida é o valezinho que vai ser compensado lá na frente, porque todos os meus irmãos vão ter direito a um vale igual. Nem maior, nem menor que o meu. Ah, professora, mas no final o seu vale passou. Eu vou ter de ressarcir meus irmãos. Tá aqui, ó. Já vou perguntar hoje o que meus pais doaram para os meus irmãos mais velhos. Exatamente, Pedro. Você já pergunta, pai, o que você deu para fulano? Você deu um carro? Que ano que foi o carro que você deu? Ah, foi em 2012. 2012, beleza. Quanto valia o carro na época? Anota. Tá, hoje, aí você entra no site do TJ, já faz a correção. Ah, tá, hoje esse carro já vale tal. Ih, Lauana é a irmã mais velha, ó. Coitada. Vai, aí você não ensina isso para os seus irmãos, não, tá, Lauana? Você não ensina, não. Você fala, não, eu vou ser advogada daqui a muitos anos, né? Meus pais ainda vão demorar muito para morrer. Pode deixar que eu vou fazer um inventário. Eu não, eu sou a terceira. Sou terceira, mas anoto tudo. Anoto tudo, sou eu que faço as finanças da minha mãe. Anoto tudo. Para quê? Para saber. Eu não sou filha? Eu não sou filha? Então, eu tenho o mesmo direito que todos os irmãos. Gente, parece um negócio meio mesquinhez assim, não é? Mas isso acontece muito
quando nós temos aquelas grandes fortunas. Porque se a gente está falando de 1.000, 2.000, 3.000, convenhamos, não é? Isso é muito pouco para você brigar. Agora, imagina 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Você briga, não briga? Eu brigo. Eu brigo. Qualquer 50 mil eu tô brigando também. Qualquer 50 mil eu tô brigando. Então, nós vamos ter isso muito naquelas grandes fortunas. Tá? Então, grandes fortunas... realmente, né? O povo briga pelos 1.000. Não é? Lauana, o povo vai brigar pelos 1.000, 2.000, 3.000. Vai briga coisa pior. Às vezes briga por uma mesa, não é? Briga por umas coisas assim. Mas, a questão é essa. Quando um sapato, quando eu adianto, ok? Eu faço esse vale, né? Que o Joel falou muito bem. Eu faço esse vale. Esse vale tem que ser igual para todo mundo. Combinado? Alguma dúvida? Eu nem vou começar testamento, então eu vou deixar testamento para a próxima aula. Combinado, pessoal? Alguma dúvida com relação à sucessão legítima? Façam os exercícios. Tá? Façam os exercícios. Não custa nada estudar um pouquinho. Tá? Então, vamos lá. Aí, próxima aula, nós começamos sucessão testamentária. Sucessão testamentária vai cair na prova? Sim e não. Não é o conteúdo da prova, mas pode cair alguma questão relacionada ao panorama geral do testamento. Por exemplo, proteção da legítima, tá? Existência de testamento, mas você vai ter que resolver a questão da legítima, porque a legítima vai obedecer essa nossa ordem. Tudo isso que nós vimos faz parte da legítima, ok? Mas não vai cair nada assim de testamento. Combinado? Então é isso, pessoal. Obrigada pela companhia. Hoje uma aula mais light, não é verdade? Uma aula mais light para todo mundo ficar aí tranquilo durante a semana. Vou dar os feedbacks das questões, tá? E aí eu aviso para vocês da próxima atividade avaliativa. Ok, pessoal? Então, um beijo para vocês. Fiquem em casa, por favor. Quando vocês forem sair, lembra da professora no ouvido de vocês assim, fica em casa, 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 fica em casa. Um beijo, tchau.